Você já parou para pensar por que aparecem os mesmos tipos de problemas no seu relacionamento? Parece que os ciclos estão se repetindo e os mesmos erros estão acontecendo? Se sim, fica aqui nesse vídeo porque nós vamos te explicar o porquê que isso acontece e também como que você sai desse ciclo, desses padrões tóxicos. Mas antes de começar, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. Isso mesmo, e nós estamos aqui com o objetivo de te ajudar, te auxiliar a melhorar os seus relacionamentos e, obviamente, o seu desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nada do que a gente posta por aqui. Então, primeiro, a gente precisa entender o que seria um ciclo tóxico dentro do relacionamento. Então, a gente pode pegar aqui um ciclo, seria, obviamente, uma espiral na qual se repete vários comportamentos, vários pensamentos, vários movimentos dentro desse relacionamento. Não só no relacionamento, mas em qualquer outra coisa. Mas aqui a gente vai focar no relacionamento. E esse ciclo, ele se repete porque existe uma função para que ele se repita. Só que às vezes a gente está dentro de um ciclo positivo, no qual gera resultados positivos, e às vezes a gente está num ciclo negativo, no qual gera resultados negativos e acaba sendo tóxico. Às vezes para a gente, às vezes para o outro, ou às vezes para todo mundo. Então a gente precisa fazer essa análise para entender um pouquinho melhor em quais ciclos eu estou girando dentro das minhas relações, né? Não especificamente nos relacionamentos, mas entender um pouquinho quais resultados eu estou colhendo e entender como eu estou produzindo esses resultados. Então, colocando alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Às vezes eu acabo me relacionando seguidamente com pessoas indisponíveis, ou seja, aquelas pessoas que não querem relacionamento, né? Ou que não estão preparadas, né? Ou que não estão dispostas, ou que sentem medo. Então eu sempre acabo me relacionando com parceiros ou parceiras que não desejam um relacionamento ou sempre têm alguma desculpa para não aderirem a esse relacionamento. Outro ponto é a gente se envolver com pessoas controladoras ou pessoas ciumentas, demais, em excesso, né? Que acaba gerando muitas brigas, muitas discussões, e esse ciclo também vai se inclinando para resultados negativos. Por quê? Porque se eu estou me relacionando com uma pessoa super ciumenta ou super controladora ou narcisista, enfim, os meus resultados eles não vão ser bons ou benéficos. Por quê? Porque existe uma pessoa que me ajuda a manter comportamentos tóxicos dentro dessa relação. Enquanto esse ciúme, enquanto esse controle, enquanto esse egoísmo, essa soberba, enfim, o que tiver ali no relacionamento não for trabalhado, os meus resultados sempre vão ser negativos. E por último, aquela pessoa que exige demais de mim a todo momento, constantemente, ela precisa que eu dê atenção, que eu dê carinho, que eu faça as coisas para ela, ou às vezes ela me culpa seguidamente, ela precisa que eu esteja à disposição, ela me cobra muito nesse relacionamento e em contraponto ela não me dá nada, ela não retribui, ela não se doa. Então esses três modelos geralmente vão nos pagar de forma negativa, ou seja, provavelmente a gente vai adentrando em um ciclo de relacionamento tóxico. E basicamente, por que a gente vem repetindo esses ciclos? Por que a gente replica tantas vezes isso na nossa vida? Basicamente, isso sempre vai acontecer de uma forma inconsciente. Nós, conscientemente, nunca vamos fazer mal a nós mesmos. Então, se, por exemplo, eu estou em um relacionamento que não está sendo benéfico, se eu estou em um relacionamento que está me causando prejuízos, eu não estou ali de forma consciente. Existem padrões inconscientes, crenças, traumas passados, experiências passadas que estão ali instaladas, estabelecidas na minha vida, que estão fazendo com que eu fique, com que eu permaneça naquela relação, naquela situação. Ou seja, eu fico num ciclo tóxico e eu não consigo sair mesmo que aquilo não me faça bem. Mas isso sempre vai estar relacionado com uma inconsciência dessa situação, das crenças existentes, dos condicionamentos existentes, disso tudo que eu venho nutrindo na minha vida. Então é muito importante que a gente entenda que a gente vai estar vivendo algo, mas que a gente ainda não identificou, ainda não trabalhou, ainda não resolveu o que está causando esses resultados negativos na nossa vida. E é por isso que a gente não consegue sair desses padrões, por isso que a gente não consegue
quebrar esses ciclos, né? Dar um passo para fora dessa bolha que me causa prejuízo. Então, por exemplo, se na sua base familiar, nas pessoas que estiveram presentes ali na sua infância, que fizeram parte da sua vida, se você nunca viu exemplos de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos de qualidade, você não vai saber que o normal seria existir relacionamentos de qualidade, relacionamentos saudáveis. Você vai entender que o normal, que o natural, que o que vai acontecer na sua vida são relacionamentos tóxicos, relacionamentos conturbados, cheios de briga, discussão, relacionamentos instáveis, e é isso que você vai levar para sua vida, porque afinal de contas foi isso que você recebeu, isso que você aprendeu, era esse o modelo que você tinha, e é isso que você vai replicar para sua vida, porque é isso que ficou instalado para você no seu inconsciente. Então, você precisa identificar esses padrões, porque é só a partir do momento que você consegue identificar aquilo que você vem carregando, que você vai conseguir romper isso na sua vida. E basicamente, nós como seres humanos somos programados para repetir padrões conhecidos. O nosso cérebro, ele sempre vai querer replicar aquilo que ele já conhece porque é mais seguro. Por mais que aquilo não nos faça bem, por mais que não seja saudável, por mais que não seja o ideal, o nosso cérebro não está entendendo todas essas questões. A única função dele é nos manter vivos e protegidos, então ele vai seguir replicando aqueles padrões que ele já conhece, que ele já tem ali mapeado, porque para ele é um resultado positivo, significa que você vai se manter vivo e que você vai se manter bem. Então, é isso que ele vai tender a fazer. A função do nosso cérebro é nos manter vivos, então ele vai preferir replicar esses padrões que já são conhecidos e vai considerar muito, muito, muito perigoso sair disso, fazer algo diferente, né? Muito arriscado. Então, é por isso que a nossa tendência é sempre permanecer naquilo que a gente já conhece. Por isso que a gente tem uma dificuldade imensa de sair de algo que está programado, que está estabelecido na nossa vida. Tá, então eu já percebi que parece que eu estou num ciclo tóxico, eu estou com padrões tóxicos e realmente eu estou nesse padrão que eu estou buscando pessoas indisponíveis, ciumentas, rigorosas, que me cobram demais ou que não trazem o que eu busco dentro dessa relação. Ok, então eu estou dentro de um padrão tóxico. Tá, mas então como que eu faço para identificar um padrão tóxico? Como é que eu vou saber se eu estou ou não estou dentro de um padrão tóxico? O primeiro ponto seria a autoobservação, ou seja, o autoconhecimento. O quanto eu me observo e me percebo em relação aos meus pensamentos, comportamentos e, obviamente, resultados. Porque eu preciso avaliar como eu estou me comportando dentro dessa relação, desse relacionamento, e pode ser que eu esteja ficando, que eu esteja namorando, não tem problema. Que eu me perceba nessas relações, ou seja, eu não tenho nada sério, então eu não preciso identificar se eu tenho ou não um padrão tóxico. Sim, eu preciso, porque provavelmente você, em algum momento, você vai entrar num relacionamento. Então você precisa identificar agora esses padrões para que isso não venha te prejudicar quando você for se relacionar e conhecer alguém. Porque é no conhecer alguém que esses padrões eles vão sendo revelados. Só que como você nunca olhou para isso, eles vão ser revelados, mas você não vai perceber. E aí você vai entrando numa furada e você só vai saber quando você estiver lá dentro. E aí geralmente é muito ruim de sair. Então por isso que é importante que a gente identifique agora, antes da gente entrar. Tá, já estou dentro de um relacionamento, ok? Então você precisa começar a observar quais esses resultados e quais comportamentos eu estou emitindo dentro dessa relação que geram esse resultado. Segundo ponto, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso pedir, solicitar para as pessoas qual é a visão que elas têm de mim, Obviamente não para qualquer pessoa, Uma pessoa que já te conheça, que já interaja com você faz um tempo, que vocês conversem seguidamente, ou possivelmente alguém mais especializado, um terapeuta, um psicólogo, enfim, alguém que possa te dar um feedback genuíno e sem julgamento, de que a pessoa percebe de você. E aí, a partir desse feedback, você começa a fazer essa leitura, Aonde você faz, por que você faz, quando você faz, com quem você faz e o que isso gera de resultado para você, não especificamente para a pessoa, Como você se sente fazendo isso. E aí, a partir disso, você começa a identificar alguns padrões que possivelmente você não tinha percebido até um terceiro te sinalizar. E o terceiro ponto seriam sinais específicos que antes você não dava bola, mas que agora que você está tomando consciência, você vai começar a olhar, que é quando eu me sinto mal dentro do meu relacionamento, quando eu me sinto triste,
quando eu me sinto frustrado, quando eu me sinto inseguro, quando eu me sinto desmotivado. Enfim, você vai avaliar sentimentos negativos que ocorrem na interação com o seu companheiro ou a sua companheira e você vai avaliar, peraí, eu estou me sentindo desmotivado ou estou me sentindo triste por uma discussão que a gente teve, ou eu estou me sentindo com ciúme, né? Por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu que me fez eu sentir esse sentimento? E aí, avaliando melhor o que aconteceu, muito possivelmente você vai acabar chegando numa outra resposta que você nunca tinha chego porque você nunca olhou para esse sentimento dessa forma, né? Você simplesmente falou, tô triste, isso é ruim e vamos esperar passar. Ou estou desmotivado, ou estou frustrado, ou estou com ciúmes, né? Ou estou sentindo algo pesado e eu preciso esperar passar. Ou eu preciso discutir isso com o meu companheiro ou a minha companheira e ela precisa resolver isso. E na verdade não vai acontecer nada porque às vezes nem ela percebeu isso. Então é importante que primeiro você perceba, depois percebendo isso você encare isso de frente e fale, o que significa isso para mim? E só depois você vai dividir isso com o seu parceiro ou a sua parceira, para que aí, quem sabe, ele também comece a entender isso diferente e possivelmente vocês comecem a organizar isso diferente, saindo desse ciclo. Só que a gente só sai disso identificando. E aí, como que a gente vai fazer, então, para quebrar esses ciclos? Depois de já ter identificado que eles existem na nossa vida, como que a gente vai fazer para quebrar, para romper, para conseguir sair disso? Primeiramente, como até já foi citado aqui, a gente precisa reconhecer esse padrão. O primeiro passo é saber que existe algum problema para poder resolvê-lo. Depois disso, depois que a gente reconhece que existe um padrão, existe um ciclo, eu estou dentro desse ciclo, ele já vem se repetindo na minha vida, isso está sendo prejudicial para mim, aí sim a gente consegue começar a trabalhar os aspectos relacionados a esse padrão que a gente já identificou. Aí a gente vai trabalhando o nosso autoconhecimento como segundo pilar. A gente vai entendendo mais sobre nós mesmos, a gente vai entendendo mais sobre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente ouviu, as experiências que a gente teve, as experiências que a nossa família, pessoas próximas da gente tiveram, porque tudo isso foi formando ideias, conceitos e crenças dentro da gente, que foi fazendo com que a gente acredite em determinadas coisas. Então é muito importante esse autoconhecimento para que a gente consiga entender o que é crença, o que é condicionamento, o que realmente a gente acredita, o que é nosso, o que não é, o que tem que deixar para trás, o que precisa ser mudado, tudo isso é muito importante. Depois a gente vai para o terceiro aspecto, que seria aprender a dizer não. Aprender a colocar limites na nossa vida em todos os aspectos é muito importante. E quando a gente fala de relacionamento, isso é crucial, porque a gente precisa deixar limites claros, a gente precisa estabelecer limites dentro de uma relação. Não é porque eu estou em uma relação que eu preciso aceitar tudo, eu não preciso e eu nem devo aceitar todas as coisas. Eu preciso saber, eu preciso me conhecer para que eu consiga estabelecer os meus limites, sinalizar para o meu parceiro até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, até aqui é o meu limite. Enfim, a gente precisa saber dizer não e estabelecer esses limites é essencial. Depois a gente teria a questão de buscar referências mais positivas. Depois que você já identificou seus padrões, já se conhece melhor, você já fez essa análise, já aprendeu a delimitar, você buscar pessoas que têm valores, princípios parecidos com os seus. Pessoas que são coerentes com aquilo que você acredita, com aquilo que você prioriza, com aquilo que você espera viver. Porque uma vez que a gente se aproxima de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, que tem os mesmos princípios, valores, é como se a gente já começasse uma estrutura da forma correta. Então a gente começa a conversar sobre coisas diferentes, né? Começa a conversar sobre propósito, sobre futuro, sobre objetivos, sobre qual que é realmente o objetivo desse relacionamento, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente espera, quais são os valores. Tudo isso a gente começa a conversar de uma forma diferente. E também, como um quinto aspecto, seria importante a ajuda profissional, né? Com terapia, com um profissional qualificado, se você não conseguir sair desse ciclo, se você não conseguir identificar sozinho, porque muitas vezes isso é bastante complexo e envolve diversas camadas. Então, um profissional também
vai se fazer necessário em muitos casos e com certeza vai contribuir bastante. Então é dessa forma que a gente consegue sair, que a gente consegue ir quebrando esses ciclos para viver uma realidade diferente na nossa vida. E a gente precisa entender também que essa quebra de padrões, essa quebra de ciclos não vai acontecer de uma hora para outra, não é do dia para noite, é todo um processo que a gente vai ter que percorrer, é um desenvolvimento, é um processo de autoconhecimento, de autoanálise, de melhora contínua. Então ele vai ser um processo mais demorado. Então a gente precisa entender que esse processo ele vai ser libertador, mas ele não vai acontecer de uma hora para outra. Eu preciso ir identificando e vivendo todo esse processo. Bom, agora que você já entendeu todo o processo de identificação, para quebrar, o que fazer para quebrar esses ciclos, é importante que a gente tome essas atitudes. Não é fácil de fazer, mas é preciso, né? Porque senão a gente vai levando esses padrões, a gente vai levando esses ciclos e obviamente como qualquer outro ciclo, eles vão se incorporando à nossa vida e chega um momento que fica muito difícil a gente sair porque eles estão impregnados, né? Então assim, perceba que é importante você entrar em contato agora. E aproveitando, já deixa também aqui o seu comentário para a gente entender melhor quais os ciclos você percebeu a partir desse vídeo que você está passando pelo seu relacionamento. Qual é mais difícil de ser quebrado, né? Qual a tua dificuldade principal? Para que a gente possa pensar em novos vídeos para trazer aqui para te ajudar cada vez mais. E se você gostou desse vídeo, se foi relevante para você de alguma forma, não esquece de deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo que a gente está trazendo por aqui todas as semanas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Até mais.